Olá, vou explicar agora como construir equações de acordo com o problema proposto, certo? Eu tenho um primeiro exemplo aqui. Lucas comprou 3 canetas e 2 lápis, pagando R$ 7,20. Danilo comprou 2 canetas e um lápis, pagando R$ 4,40. O sistema de equação do primeiro grau que melhor representa a situação é: então, as canetas eu posso chamar de X. Os lápis vou chamar de Y. Então, quer dizer o quê? Que eu comprei três canetas, certo? Mais 2 lápis. E paguei quanto? R$ 7,20. Tá aqui bem pequenininho, certo? Então, 3 vezes a quantidade de caneta, mais 2 canetas, 2 lápis, vezes o valor do lápis, deu R$ 7,20. Aí eu tenho outra pessoa. Danilo comprou 2 canetas, a caneta é X, então o Danilo comprou 2X, que é 2 vezes o valor da caneta, mais um lápis. Então, é 1 vezes Y ou simplesmente só o Y. E ele pagou R$ 4,40, certo? Então, qual é a equação que vai representar isso daí? 3x mais 2y igual a 7,20. 2x mais y igual a 4,40. Então, a resposta aqui seria o item A, tá? Um outro exemplo. Vou pegar esse aqui. Tenho R$ 29,00 em 13 cédulas. Então, isso aqui é o total de dinheiro, R$ 29,00, e 13 é o total de cédulas, certo? São notas de R$ 1,00 e de R$ 5,00. O sistema de equações do primeiro grau que melhor traduz o problema. Então, se eu tenho a quantidade total de notas, eu vou chamar o R$ 1,00 de X e vou chamar os R$ 5,00 de Y. Então, se o total de notas é 13, então eu tenho que X mais Y dá 13. Então, a quantidade de notas de R$ 1,00 mais a quantidade de notas de R$ 5,00 são 13 notas, certo? E como é que eu sei que dá R$ 29,00? Essa aqui vale 1. Então, é 1 vezes X, que ele tem valor 1, mais a nota Y, ela vale R$ 5,00, então é 5 vezes Y. Então, quanto foi em reais que deu? 29. Então, qual é a equação que mais representa? Isso daí, que melhor representa. X mais Y dá 13. E 1x, que é a mesma coisa que somente o x, mais 5y igual a 29. Aqui seria a resposta, o item D. Outro exemplo, para ficar mais claro. Essa sorveteria vendeu 70 picolés. 70 é a quantidade total de picolés que foi vendido. Faturou R$ 100. R$ 100 também é o total, só que em dinheiro, certo? E eu tenho que o picolé simples vale R$ 1 e o com cobertura vale R$ 2. Então, se são 70 picolés, né? Então, a soma de todos os picolés que eu vendi deu 70 quantidades, certo? Vou chamar o simples de X, vou chamar o com cobertura de Y. Então, eu tenho que os picolés simples mais com cobertura deu 70. Então, eu tenho que X mais Y deu 70. Agora, eles têm um valor diferente. Então, é R$ 1 vezes a quantidade de picolé simples, que é 1 vezes X, mais R$ 2 vezes a quantidade de picolé de cobertura. Deu quanto o valor em reais? 100. Então, essa daqui vai ser as equações que representam o problema. Qual é o item? X mais 70
x mais 2y, 100. Resposta, o item B. E o último exemplo. Numa festa, tinha 60 pessoas. Isso aqui é o total, certo? Dos quais eram homens e mulheres. A quantidade de mulheres era o dobro de homens. Onde a quantidade de mulheres é representada por x. Então, aqui a mulher é o x e a de homens o y, certo? Então, o total de pessoas era x mais y igual a 60 pessoas. Por quê? Quantidade de mulheres mais de homens, 60 pessoas. Só que eu sei que a quantidade de mulheres, que é o x, era o dobro da quantidade de homens. Então, x é igual a 2 vezes o valor de y, que é igual a 2 vezes a quantidade de homens. Quais são as equações que vou representar? X mais y, 60. X igual a 2y, que é o item A, certo? Note que aqui nas afirmações são bem parecidas, certo? Para confundir, mas você vai escrever no papel e depois vai marcar o que é mais parecido, tá?